Se o senhor comentasse na redução da taxa de juros, se foi satisfatória, o que o senhor espera além disso? Tem que ser sustentável, não podemos parar por aqui, né? Os dados da economia apontam de que nós temos hoje um juros real muito maior do que o juros real do ano passado, quando tínhamos um total descontrole fiscal, com uma gastança desesperada, portanto, por conta do governo de ocasião. Nós estamos hoje com a taxa de juros real de 10%, terminamos o ano passado com a taxa de juros real de 7%. Então, reduziu em agosto, saudada essa última decisão da reunião do Copom, mas essa redução tem que ser sustentável. O governo está fazendo a sua parte do ponto de vista do esforço fiscal, o governo está encaminhando, por exemplo, a proposta de tributação dos chamados offshores, dos chamados fundos exclusivos. Isso reúne 2.400 famílias brasileiras que nunca foram tributadas e que representará uma receita de pelo menos 10 bilhões de reais para os cofres da União. Enfim, o governo tem feito todos os esforços fiscais necessários. Então, tem que ter a contrapartida da parte do Banco Central. A redução não pode só ser desses 0,5%. Nós temos que ter uma redução sustentável até o final desse ano e continuando no ano seguinte. Se nós chegarmos ao final de 2024 com a taxa de juros de 9,5%, isso representará para a economia brasileira uma economia de 350 bilhões de reais. Esperamos essa consciência da parte do Dr. Roberto Campos Neto. Antigamente se dizia que as reservas, do Brasil eram baixas e aí o juro tinha que ser alto. Hoje em dia não há isso, né, senador? Hoje temos os dados concretos da economia. Hoje nós temos a realidade dos esforços do governo do presidente Lula. Isso é o que conta mais para que a redução da taxa de juros ocorra. Reitero, ocorra sustentadamente. Senador, eu queria que o senhor comentasse um outro fato, que aconteceu no nosso país vizinho aqui, Equador, onde o candidato à presidência, Fernando Villavicencio, foi brutalmente assassinado num atentado após um comício eleitoral. O que o senhor acha disso? Repudiável, condenável. E é essa América Latina que nós temos, essa realidade latino-americana que nós temos que superar. Não somente o parlamento, mas o governo brasileiro já fez a condenação devida e necessária contra esse ato terrorista de violência, que ofende a democracia e que se assemelha às tristes experiências que nós temos vivido e assistido, inclusive aqui no nosso país. Nunca é demais lembrar que o começo desse ano, o começo do governo do presidente Lula, foi sob a égide de uma ameaça de ruptura golpista com os atos do dia 8 de janeiro, objeto, inclusive, de uma investigação parlamentar aqui no Congresso Nacional. Então, nós temos que banir da América Latina o terrorismo, o assassinato de lideranças políticas e qualquer tentativa de ruptura da ordem democrática. Senador, o narcotráfico, uma facção do narcotráfico lá, Los Lobos, reivindicou essa manhã, o atentado, o assassinato. O que o senhor acha disso? Quando o crime se envolve com a política sai do lugar para ter a atuação da polícia. O que ocorreu no Equador não só é condenável, como não faz parte da política e deve ser condenado por todos os países democráticos, por toda a sociedade democrática, por todo o mundo civilizado. O que o governo brasileiro e o parlamento brasileiro já o fizeram. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Obrigado. Bem, infelizmente o tema que vou trazer aqui não é um tema que nos alegra. Nós estamos no mês da primeira infância, no mês da infância, e infelizmente o Estado brasileiro tem oferecido para nossas crianças e adolescentes uma vida de violência e não uma vida de direitos. No meu estado, Rio de Janeiro, nessa semana, um adolescente de 13 anos foi assassinado pela polícia do estado. Foram pelo menos 5 tiros. E eu não posso imaginar, presidente, eu sou mãe de 2, uma menina de 3 anos, um bebê de 6 meses, e eu não tenho como supor o que é a dor de uma mãe que perde o seu filho assassinado pelo Estado. E quando você ouve o relato daquela mãe tentando dizer que o filho nunca tinha se envolvido com crime, que o filho era inocente, e uma revitimização, porque uma mãe perde o seu filho assassinado, estava andando de moto pela Cidade de Deus, uma favela no Rio de Janeiro, a liberdade dele de ir e vir
naquela favela, com a realidade daquela favela, é assassinado pelo Estado. Veja, aquela criança, aquele adolescente tem o seu direito de ser adolescente negado pelo Estado. E a mãe, o pai, por exemplo, dá um relato de que não conseguiu chegar perto do filho. Há denúncias de que a cena do crime foi adulterada. E, infelizmente, eu queria pensar no Tiago, assassinado com 5 tiros pelo Estado no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa não é uma realidade específica. Infelizmente, isso estrutura o Estado brasileiro, senhor presidente. Se pegar no último ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 6.000 pessoas vítimas da violência policial. Infelizmente, no meu estado, só esse ano, deputado Raymond, foram 9 crianças e adolescentes assassinados. Infelizmente, pegando o Brasil, de 2017 a 2019, mais de 2.000 crianças e adolescentes foram assassinados pelo Estado. E veja, essa violência tem cor, tem território, ela é na favela, na periferia. Se a gente pega também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 80% das vítimas da bala do Estado são pessoas negras. E eu termino falando de ontem, que também ainda não tive a oportunidade de falar. Esse é um quadro dramático de uma violência que estrutura a própria fundação do Estado brasileiro. Uma violência de cunho racista também. E por isso, por tantas violências do racismo que estrutura um Brasil que teve quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa, por isso é preciso também políticas de reparação. Por isso também é preciso de políticas afirmativas. A gente não quer um jovem negro no cemitério. A gente não quer um jovem negro no presídio. A gente quer um jovem negro na universidade. A gente quer um jovem negro onde ele quiser, com direito não só à vida, mas o direito a ser o quem ele quiser. A vida é o mínimo que se pode garantir para qualquer cidadão brasileiro. Nós somos maioria das vítimas de violência obstétrica, nós mulheres negras. Maioria das vítimas de feminicídio. Maioria das vítimas de mortalidade materna. A pobreza é negra. O racismo estrutura todas as outras relações sociais brasileiras nesse país. Portanto, é preciso não só ter esse diagnóstico, mas anunciar um novo tempo. As cotas foram a principal política afirmativa que a gente já teve no nosso país. E elas enegreceram a universidade. Elas fizeram com que o filho e a filha da trabalhadora doméstica pudessem entrar pela primeira vez na universidade. A gente tem uma geração de primeiros filhos e filhas na universidade a partir, já estou concluindo, presidente, da política de cotas. E, portanto, o que aconteceu nesse plenário ontem foi histórico. Foi histórico a gente ampliar a política de cotas, porque é preciso reparação diante do que aconteceu e segue acontecendo com o povo negro no Brasil, mas é preciso também anunciar um novo tempo. E na reconstrução do Brasil, esse novo tempo passa necessariamente por enfrentar contundentemente o racismo. Não há democracia com racismo e, por isso, em todo lugar, inclusive na universidade pública, na pós-graduação, em todo canto, os corpos negros têm que estar lá para contar a sua história, que não é só da bala de fuzil, não é só da escravidão. A sua história é a história de África, é a história de tanta ciência produzida por Lélia, por Abdias, por Caó, por tantos e tantos que abriram caminho para que a gente hoje pudesse ter voz, para abrir caminho para mais e mais negros ocuparem o espaço que eles quiserem. Que bom que essa casa ontem renovou a política de cotas ampliada e a gente vai seguir em luta contra o racismo até que todo corpo negro seja livre.